Cara, eu acho que só fica no Viva Voz. Que merda. E aí? Mas Tá se tu gravando meter. nessa porra, né? É. Tu Se me tu ouve meter. bem? Tô te ouvindo muito bem. É melhor do que no mesmo ambiente, né? É muito melhor porque não fica dando eco. Pois é. E aí? E O que aí? a gente E vai o boletim discutir? do Apocalipse número 1? O que é que você manda? Cara, o que eu tô percebendo esses últimos dias aqui em Rondônia é que tem muita gente meio que levando na galhofa ainda, entendeu? Mesmo confirmando 2 casos em Porto Velho, um em Ji-Paraná, imagina o número de casos que não foi confirmado ainda, né? Tem muitos casos para teste que não retornaram, ou que estão avaliando a maneira de anunciar. Eu não gosto de teoria da conspiração, mas eu tô achando muito demorado isso, não sei quanto a você. Por enquanto as pessoas eventualmente continuam nas ruas e a gente tem que tirar o chapéu para a instituição Polícia Militar, que está fazendo ronda ostensiva, orientando as pessoas, orientando os estabelecimentos onde existe a aglomeração habitual de gente, como por exemplo hoje de manhã no quilômetro 1, rapidamente buscar café da manhã para os meus pais, né, porque eles não estão saindo, e para mim e para meu irmão. E lá eles chegaram de manhã determinando, né, o fechamento, o funcionamento parcial do estabelecimento, ou seja, as pessoas Só só pra podem ir entrega, lá né? buscar, só podem ir lá buscar e sair fora, entendeu? Eu acho que essa é a tônica do comércio aqui em Rondônia. Demorou bastante, demorou muito, mas finalmente o governador de Rondônia, ele assumiu um pouco de uma personalidade que é dele e que está em dissonância com o presidente da República. Este sim que está levando o assunto ainda meio que na brincadeira, né? Tratando as coisas como se não fossem tão sérias. E a gente sabe que elas são sérias. Para quem acredita em ciência, para quem acredita naquilo que vê, tem a compreensão exata da dimensão da pandemia em escala global. Eu queria saber quais são as suas considerações sobre o assunto. Então, pelo menos via redes sociais, a gente vê bastante, não sei se boatos, mas constatações mesmo de pessoas infectadas, né? É um condomínio de luxo que está fechado porque um casal de juízes aparentemente está contaminado, veio da Europa, eu não sei. É um áudio de médico que está no hospital atendendo alguém em estado grave. E assim, ontem à noite eu dei uma volta na cidade de carro e vi os comércios, os bares todos fechados, pouquíssimas pessoas nas ruas, entendeu? O máximo mas os supermercados parece que estão bastante lotados, as pessoas realmente estão saindo de casa tentando comprar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Isso é até bem perigoso. É perigoso. E o que a gente vê é isso, é mais um sentimento dividido, né, entre pessoas que estão levando a sério e quem não está levando a sério, entendeu? E isso é um reflexo também dos nossos governantes, né? Tem alguns que levam a sério e alguns que não levam. Exatamente. Entendeu? Fala. O que eu queria falar, um complemento em relação àquilo que eu tinha dito inicialmente, não quer dizer que a população, em sua maioria, está levando na galhofa, né? São 2 ou 3 idiotas que estão na rua brincando de não crer naquilo que vê, e são exatamente eles que vão colocar em risco todo o resto da população, entendeu? E de maneira gratuita, porque eu acho que tem um meme rolando na internet, ele é engraçado e ao mesmo tempo é real, né? É a primeira vez que você pode salvar o mundo ficando em casa, e mesmo assim você não consegue, né? Então, isso nos dá a compreensão de como 2, 3, 4 pessoas podem colocar em risco todos os demais, né? Pode concluir, meu amigo. Então, o que eu vi também eu não sei se é verdade, até porque dificilmente eu vou para aquela região, assim. Me disseram que o comércio, por exemplo, pelo menos aqui no centro da cidade, aqui em Porto Velho, eu verifiquei que está fechado, mas na Zona Leste, informações aí nas redes sociais, e eu acho que eu vi até em um veículo de comunicação, de que o comércio lá estava funcionando meio que ruas, saindo para comprar e tudo mais. Isso é até bem preocupante, né? Que a gente não sabe, essas pessoas
qual é o pensamento delas em relação a isso, entendeu? Se a polícia tá fazendo esse trabalho que você disse que estão fazendo aqui, estão fazendo lá também, entendeu? Porque a recomendação é essa: o único jeito de conter o avanço dessa pandemia é ficando em casa. Infelizmente, nós não temos nenhum medicamento ou vacina que esteja comprovadamente, como é que se diz? Comprovadamente eficaz, né? Então, 100% eficaz, né? Que é o que as pessoas esperam. Voltando a estar falando dos nossos governantes e tudo mais, eu acho que pelo menos o nosso presidente, ele está tentando dar um golpe de mestre aí, anunciando remédio, que o exército vai fabricar remédio e tudo mais. Aí é aquela coisa, assim, vai que cola, vai que esse é o medicamento. Tomara que seja, né? Tomara, eu não tenho problema em relação a isso não, que ele salve a humanidade. Eu não me importo com isso. Exatamente. Se o presidente da República é o Bolsonaro, e nesse sentido eu sou absurdamente democrático. Então ele que fique os 4 anos, e se for para ser reeleito, que seja reeleito. Eu não posso responder pelo resto das pessoas, né? Cada um tem sua compreensão a respeito da política, vai lá e vota, e isso é democracia. E a gente não pode aceitar a democracia só quando é conveniente para nós, né? Exatamente. Isso tem que ser levado a cabo também quando perdemos, quando a gente não consegue eleger aqueles da nossa predileção, né? E que ele consiga resolver o problema, que ele mude de ideia, que ele também comece a fazer pronunciamentos mais serenos, mais corretos. Eu não sou o tipo de pessoa que deseja o mal de um governante, porque isso, quer não, respinga em todos nós, né? Então você desejar que o barco afunde é, na verdade, uma autossabotagem, né? Se for para tirar, que seja na urna. Que é o único método que eu conheço, que é eficaz e não gera traumas, gera ali uma insatisfação de quem perdeu, né? O famigerado mimimi, né? Que hoje a gente chama. E é isso, entendeu? Por hora, é o presidente da República e só resta esperar que ele tome as medidas corretas no meio dessa crise, mesmo falando besteira, entendeu? Se ele falar merda e fizer o certo, tem problema também, né? As pessoas têm o direito de criticar, né? As pessoas têm todo o direito de criticar, né? E até o Twitter tá aí para isso, né? Geralmente as pessoas se manifestam através dessa rede social, que está cada vez mais pujante, né? Enquanto o Facebook se torna obsoleto ou o novo Orkut, né? Que as pessoas dizem, onde os tiozão ficam espalhando notícia falsa, as pessoas estão expressando opiniões mais contundentes no Twitter. O que tu acha a respeito das redes sociais no meio da pandemia, meu amigo? Cara, pra ser sincero, eu nem... Faz muito tempo... Calma aí, só um minutinho. Só um minutinho. Pode comer, pô, normal. Oi. Um abraço. Nosso participante, 1 minuto para fazer um lanchinho. Já tá retornando. O meu pai, quando sai, ele tem que gritar: ei, vamos buscar o almoço. Porra, teu pai que vai sair, porra? Ele vai sair. Porque ele não quer que os outros saiam por ele. Ele é um velho inquieto, né? Hoje de manhã eu consegui. Pois é. Mas vamos mudar um pouco de assunto aí. Depois a gente volta para política e redes sociais. Nesse coronavírus. Nessa auto-quarentena que nós estamos, que nós nos impusemos agora, o que tu tá fazendo para passar o tempo, além de comer e dormir? E além de variar, dormir e comer. Pois é. Tô tocando guitarra, tentando aprender com as pessoas que liberaram algumas aulas no YouTube, e tem esse pessoal aí que está vendendo curso, eles liberam alguns títulos das suas aulas para que as pessoas passem o tempo, e tentando tocar um com o outro. Às vezes o cara passa horas e horas, né, treinando isso, treinando aquilo. É um método interessante de passar o tempo.
Também. Eu vi os vídeos, pô, tá mandando bem, pô. Eu tô tentando tocar uma guitarrinha de vez em quando, mas por enquanto é só um riffzinho e tal. Eu gostaria de aprender como é que faz um solo, sabe? Um solo complicado, um solo difícil, Pô, mas aí entendeu? tem que entrar, mas aí uma coisa é tu aprender, tu decorar os movimentos do solo lá e tal. Outra coisa é tu saber como é que aquela nota chegou àquela nota, e tu tem que aprender as técnicas. Tem que aprender as pentatônicas e tudo mais. Eu acho que nessa altura do campeonato, eu queria só reproduzir mesmo, sabe? Recreativo. Tô ligado. Tu saber como é que eu cheguei naquela porra daquela escala, só se eu fosse trabalhar com isso. Tá certo. Pois é, e aí, filmes, o que é que tu tá assistindo? Tá assistindo porra nenhuma? Cara, eu ainda não vi nada, cara, porque querendo ou não, não voltando ao assunto, mas esse negócio da pandemia deixa a gente ansioso, sabe? Não consegue parar pra ficar eu pelo menos não consigo parar para ficar concentrado, tenho que ficar olhando uma notícia, tenho que saber o que as pessoas estão comentando a respeito. Eu tô a cada 20 minutos olhando o Twitter, assim, de cabo a rabo, dando uma olhada nas tags, o que as pessoas estão pensando, quem defende o governo, quem não defende. Aí é até interessante, né, que no meio do caos ainda tem tempo para discutir o Big Brother Brasil. Isso eu acho legal do povo brasileiro, embora as pessoas criticam. Mas eu acho legal porque é entretenimento, então as pessoas precisam ocupar a cabeça, senão elas vão enlouquecer, cara. Então se o idiota faz uma merda lá no Big Brother, os caras têm assunto pra ficar falando 5, 6 horas seguidas. Aquela coisa. A gente não tá com... É até legal, se a pessoa tá lá em se a pessoa tá lá em auto-quarentena, ele quer passar o tempo, pô. Ele não tá indo na rua se contaminando e contaminando ninguém, então ele tem que estar em casa fazendo alguma coisa, pô, que seja Big Brother. Velho. Qualquer merda serve, entendeu? Desde que não enche o saco dos outros. Olha, eu não assisto, mas eu torço pro Babu também, porque eu não quero nem saber. Me falaram que ele é um cara chato, que dá trabalho, então eu me identifico com ele. Pois é. Outra coisa, cara, em relação a passar o tempo, velho, o que eu tenho? Ontem, por exemplo, foi um dia que eu tirei pra esvaziar um pouco a mente. Eu assisti Parasita de novo, assisti um filme na Netflix, que é O Poço. Aí, no final... Tu acredita que eu não tinha assistido o último? Que filme ruim do caralho. Que merda, velho. Puta que pariu. É muito ruim. Porra, ridículo. Ridículo de ruim. Eu nem vou conversar contigo a respeito, porque eu nunca assisti Star Wars, velho. Nenhum. Gosto. Rapaz... E nem o Star Trek, pra não falar que eu sou fã de um ou de outro. Não, eu assisto Star Trek também. Eu já tô assistindo o Star Trek Picard. Legal pra caralho. Tu assistiu o quê? O Ascensão do não sei o quê? Ascensão Skywalker. Uma aposta. É muito ruim, é? Caralho, velho. Tô te falando. Pois é, voltando aí ao assunto pandemia, um tom um pouco mais sério, a gente vê a escalada, principalmente na Europa hoje, da quantidade de infectados e mortos. Todo dia a gente vê na Itália 700, 300 mortos, os Estados Unidos já está saindo da Europa também, já está com uma alta contaminação, e a gente volta aqui para o Brasil. Um país populoso, um país, mas também com bastante desigualdade social. Como é que tu enxerga isso? Principalmente, vamos dar o cenário aqui para Rondônia. Você acha que a gente vai escapar? Tu acha que os nossos governantes, vamos dizer, prefeito e governador, estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, de dar um parente? Cara, como é que eu posso dizer? Na realidade, a minha preocupação eu vou falar em relação ao governo do estado, tá? Porque eu não acompanho muito a prefeitura. Eu, como jornalista, inclusive, o meu olhar fica mais centrado ao Palácio Rio Madeira. Tá me escutando? Tô te escutando. Tá. Como eu escrevi no editorial do Rondônia Dinâmica ontem, no começo de março, bem no começo de março,
quando o coronavírus já havia matado uma porção de gente na China, já havia outras cento e poucas mortes no mundo todo, o governador estava endossando manifestações aqui no Espaço Alternativo. Tá? Tudo bem, ele mudou de ideia, as pessoas têm direito de mudar de ideia, mas naquele momento já era possível você ter compreensão do que estava acontecendo e não precisaria ser gestor público, né? Mas, em sendo, você tem uma equipe de secretários, você tem médicos, você, como governador, você pode consultar qualquer pessoa. É isso que me deixa abismado, entendeu? Para daí sair à frente. Aí o que aconteceu? A gente esperou, né? Existia a possibilidade de um primeiro caso aqui em Rondônia para tomar as medidas mais enérgicas. Então, a meu ver, isso não representa a opinião de todo mundo que trabalha comigo, deixando bem claro, mas a meu ver, a opinião do jornalista Vinícius Canova, o governo do estado demorou para tomar as ações, mas tomou. Entendeu? E agora está colocando polícia ostensiva na rua. Eu imagino que os profissionais da área da saúde também estejam preparados, só que se as pessoas não fizerem aquilo que exige o protocolo, que inclusive é um decreto, e um decreto funciona como lei, se você não cumprir, inclusive pode render sanções na esfera penal e, salvo me engano, também na esfera civil, se não me engano tem aplicação de multa ou coisa que o valha, ou deveria ter, agora eu não me recordo, eu peço até perdão para quem está ouvindo, porque eu não verifiquei antes de começar o podcast. Mas eu trago na próxima edição essa informação. Então, isso. Preciso... Só dando uma complementada no que tu tá. Eu estava vendo uns trechos de uma entrevista que o nosso presidente deu para o apresentador Ratinho. Agora deu uma cortada aí no teu áudio, eu não tô te ouvindo. Leandro? Tá me ouvindo? Agora tô, pode falar. É o Corona. Deixa eu te falar, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, pode falar. Então, eu tava assistindo trechos de uma entrevista que o nosso presidente deu para o apresentador Ratinho. Uma entrevista até bem polêmica. Ele tem umas opiniões bem, como é que se diz, bem radicais e até para algumas pessoas até um pouco irresponsáveis em relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ele chamou os governadores, generalizou, falando que os governadores que estão tomando medidas mais radicais, com decretos, fechando shoppings e comércio, chamou até o Dória, se não me engano, de lunático, entendeu? Então é interessante, né? Porque já que o Marcos Rocha ele procura ficar alinhado ao pensamento do presidente, principalmente nesses assuntos mais polêmicos, então ele tá batendo de frente, né, com a opinião do presidente. Esse decreto ele tem alguns itens bem, como é que se fala? Bem não digo radicais, mas com umas penalidades e tudo mais. Então, pelo menos nesse ponto, ele tá indo por um caminho diferente do presidente. O que é que tu acha a respeito disso? Não, ele está indo um caminho diferente. Certamente não vai bater de frente no discurso, né? Não vai dar nenhuma entrevista falando, nós vamos de outro lado enquanto o presidente vai para cá, né? Mas quem analisa friamente o decreto e escuta as declarações do presidente da República sabe que existe um contraste, né? Então, como eu te falei, finalmente o governador Coronel Marcos Rocha assume a personalidade de gestor, né? Ele deixa de ser uma sombra do Jair Bolsonaro, candidato e presidente da República, eleito, conseguiu ser eleito, e passa a ser o governador do estado. Isso é uma boa notícia, né? Deveria se repetir em outras questões, né? Eventualmente o governador deveria ser o Marcos Rocha, que aquela história de eu sou ele sou eu, sempre me soou ridícula, né? Não tem outra palavra para definir. Não tem outro vocábulo para definir. É ridículo porque cada ser humano tem um CPF, como diria o nosso ex-governador Ivo Cassol, e responde por ele.
né? Cada um responde pelo seu CPF, né? Então não tem como Marcos Rocha ser, como o Bolsonaro ser penalizado no lugar do Marcos Rocha e vice-versa. Eu acho que ele, felizmente, embora de maneira tardia, compreendeu a gravidade da situação e tomou a medida correta, né? Que veio com a edição do decreto de calamidade pública. Aliás, foi escalonando assim, né? Primeiro ele já havia apresentado algumas medidas um pouco mais leve, assim, e o secretário de Saúde havia prometido naquela live gravada no LACEN que o governo ia apertar o cinto em relação a medidas de contenção, as restrições aos direitos de locomoção em reunião, né? Isso vai dar um dia, né, assim que acabar essa turbulência, muitas discussões em salas de aula no âmbito do direito, por exemplo, né? Você consulta alguns constitucionalistas e eles dizem que esses decretos eles são eivados de inconstitucionalidade. Mas aí fica a pergunta, né? Qual é a instituição que vai questionar isso no judiciário agora, né? Porque seria muito mais por ego do que por qualquer outra coisa, né? Pode falar. Já que você citou o nosso secretário estadual de saúde, o Fernando Máximo, como é que você está observando a performance dele nesse momento de crise, de pandemia? Você acha que foi ele que ajudou o Marcos Rocha a ser um pouco mais radical nessas medidas? Você acha que ele é um pouco mais moderado? Como você enxerga isso? Tem que olhar para o Fernando Máximo como uma pessoa que está lidando com uma questão histórica, né? Porque a gente vivenciou, salvo me engano, um decreto de calamidade pública na época da cheia do Madeira, né? Mas ali era para captação de recursos, né? Para resolver o problema das pessoas que estavam sendo atingidas. Para diminuir a burocracia. Então tinha diminuir a burocracia. A questão era completamente diferente, entendeu? Mesmo para um médico ou para fisioterapeutas, para nutricionistas, para quem quer que seja, essa é uma situação ímpar, né? É diferente. Já existem casos de coronavírus em todo o território brasileiro, né? Salvo me engano, Roraima foi o último, né? Só estava faltando Roraima sacramentar o seu primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde, né? Então nós já temos casos no Brasil todo. Acredito que o Fernando Máximo esteja lidando com isso e tentando aprender, né, como é que funciona no exercício do cargo. Então, certamente, sim, as pessoas têm que ter um pouco de paciência com ele vai errar aqui, vai acertar ali, mas eu acredito que nada esteja sendo feito de má fé. O que não pode acontecer, aí sim vem a crítica, de manhã o cara tá com 5 pessoas, incluindo outro médico, o Dr. Neidson, que é deputado estadual, né, fazendo ato político, registrando foto, todo mundo segurando uma chave de ambulância, porque isso é uma quebra do protocolo da Organização Mundial de Saúde, e logo em seguida, né, o cara vai lá, aparece na live do governador, falando que as pessoas precisam ficar em casa, que ele mesmo não cumprimentava ninguém há uma semana, ou seja, 7 dias, e logo de manhã cedo, 1 hora antes dele fazer esse vídeo, ele estava tocando uma chave de ambulância, fazendo um ato político, né? Porque ninguém é obrigado a publicar esse tipo de coisa, a fazer esse tipo de propaganda. A gente sabe que uma foto dessa tem intenção política. Então, assim, ele mesmo se descuidou, ele mesmo passou o mau exemplo e ele mesmo caiu em contradição. Isso não pode acontecer. Por isso a crítica é pesada, sim, porque ele é médico, né? Ele não é um secretário de saúde administrador, ele não é um secretário de saúde qualquer coisa, né? Ele não foi pensado, sei lá, da terra plana, né? Ele é um cara técnico que as pessoas já conheciam por ser um bom médico, entendeu? E para que haja a manutenção dessa reputação, o Fernando Máximo precisa agir em consonância às suas próprias diretrizes, né? E é isso que eu digo. A partir daqui ele não pode mais errar, porque a população está de olho nele. Todos os rondonienses estão olhando para a Secretaria de Saúde. Todos os rondonienses esperam do governo Marcos Rocha as melhores ações para conter
e para resolver os casos de coronavírus que chegarem a Rondônia. Pelo menos portanto, nas redes sociais, tirando alguns poucos casos, parece que a população em geral está confiando, né, na dupla. Está confiando. E eu não vejo problema nisso, né? Embora a crítica tenha que ser feita, as pessoas também têm de dar mesmo crédito, né? Afinal de contas, eles foram eleitos. Esse é o staff administrativo que foi eleito em 2018. Então, a histeria, enquanto as coisas negativas não acontecem, não podem dar lugar à confiança. Então, por hora, a gente tem que cumprir as recomendações, né, da melhor maneira possível, ficar em casa o máximo de tempo possível, né, só sair em caso de extrema necessidade, né, ou fazer compra, ir na farmácia, etc. e tal, né, tudo aquilo que, quando sair, o decreto... sair para comprar apenas o necessário, né, não... Exatamente, essa era uma outra questão. Essa era uma outra questão que eu queria conversar contigo lá na parte anterior do podcast, que você falava sobre as filas do mercado e o que as pessoas estavam levando. As pessoas não estão tendo consciência coletiva, pensando que eu vou levar 200 coisas para minha casa, né? Eu vou salvar primeiro a minha família, né? Já com esse pensamento apocalíptico, que inclusive é contagiante, quero deixar claro, e não estão pensando nas outras pessoas. E ao fazê-lo, né, as outras pessoas vão ter que rodar a cidade toda, procurando aquilo que você levou para casa, né? Então vão ficar um tempo mais exposto ao contágio do vírus, né? E são essas pessoas de quem você tirou que vão acabar contaminando todo mundo. Exatamente. Então, no fim das contas, com elas por elas. Se você foi um filho da puta egoísta, e peço perdão pelo palavreado, mas aqui eu acho que a gente pode ser mais... Pode falar essa porra. Então, um egoísta, um filho da puta, achando que ia salvar a tua família e acabou levando todo mundo à ruína. Nesse panorama mais apocalíptico, como eu disse. Pois e a cidade, pelo menos eu tô enxergando assim, ela tá... como é que se diz? O espírito de solidariedade parece que ainda não contagiou as pessoas. As pessoas estão realmente comprando. Vai comprar uma caixa de leite, comprar 5, entendeu? Só que vai faltar para alguém. Essa é a questão. E vai chegar um momento em que os abastecimentos dos mercados vão começar a ficar menos frequentes. Entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ter consciência que se você está comprando em excesso, vai faltar para alguém. Exatamente, eu digo a mesma coisa, aliás, talvez até principalmente em relação à máscara, por exemplo, ao álcool em gel 70, que são por hora recomendados, lembrando sempre que o álcool não substitui o sabão, né? E inclusive o sabão já foi colocado na televisão pelos infectologistas, ele é muito mais eficaz no sentido de prevenção do vírus, né? Então você tem que lavar as mãos da melhor maneira possível. E tirando a ideologia, eu sei que as pessoas estão com raiva da Rede Globo, com raiva do Dr. Drauzio Varela, mas o Drauzio Varela tem um vídeo muito didático, explicando como é que se lavam as mãos, como é que as pessoas devem lavar as mãos, o método correto, não é só passar sabão, etc e tal. Então tu tem que ver lá como é que é a manobra dos dedos, etc e tal, da ponta dos dedos, né, especialmente dentro das unhas, onde se acumula tudo quanto é porcaria e doença. Então as pessoas precisam ter consciência. Mas vá atrás do seu médico de predileção, não interessa se você vai ver o Drauzio Varela ou quem quer que seja, entendeu? Vá atrás, pergunte a ele, não precisa ser infectologista, todo médico sabe como é que se lava uma mão. Todo profissional de saúde sabe como se lava uma mão. Mas pergunte, não seja um idiota, não seja um imbecil. Aí a educação e o didatismo se confunde também com como é que se diz, o momento que o Brasil vive, né, de visão política. Eu estava vendo o Twitter ontem e hoje, teve um biólogo Átila, acho que o nome dele é Átila, que ele fez um panorama bem apocalíptico mesmo sobre o coronavírus no Brasil.
Ele falou no número de 1 milhão de mortos em agosto se as pessoas não se conscientizarem que elas têm que ficar em casa. E que as autoridades realmente façam um toque de recolher, que as pessoas que parem, que só funcionem os serviços essenciais, os básicos. Então ele está sendo bombardeado nas redes sociais por uma parcela da população, entendeu? Reclamando que ele está assustando o público e tudo mais. E é mais ou menos isso. Vão ter opiniões de alguns profissionais da área de saúde que algumas pessoas vão comprar e outras não. E é isso aí. Na verdade, eu vi isso aí e o cara usou o cálculo, é simples matemática, entendeu? Se você o Brasil é um país de dimensões continentais, tem uma população que, querendo ou não, é significativa dentro da área de maior risco, e as pessoas não levando a sério vão expor esses cidadãos específicos à contaminação, né? E aí é torcer, né, para que essas pessoas não deflagrem a forma mais prejudicial, né, do Covid-19. Por isso que é importante a prevenção. O cara ficar dentro de casa, sentar o rabo dentro de casa, não querer sair, não fazer exercício, é tudo aquilo que você fez a vida inteira até tomar alguma consciência, né? Tá todo mundo frustrado. Quem vai pra academia, quem caminha, quem não sei o que, tá frustrado, tá puto, mas as pessoas estão dando jeito de fazer suas coisas dentro de casa, né? E os profissionais dessas áreas, né, professor de educação física, esse pessoal crossfiteiro, não sei o que, eles fazem live, eles ensinam você a fazer exercícios dentro de casa. Então isso não significa que você vai atrofiar os músculos, que você vai engordar, só se quiser, pô. Só se quiser, entendeu? A gente não pode também responsabilizar o que está acontecendo no mundo pela nossa inépcia na hora de tomar ações corretas em relação à manutenção da nossa saúde física e mental. Tem um monte de gente aí fazendo sessões coletivas de psicologia pela internet para você não dar uma surtada na cabeça, uma galera fazendo live, culto sendo feito, por exemplo, para quem é religioso, os caras fazem a tal da célula. Eu não entendo muito de religião, mas enfim, acalenta o coração das pessoas que seguem a Deus, que seguem os dogmas, e isso tem funcionado. Então você não precisa sair de casa, entendeu? Existem líderes religiosos, eu não vou citar nomes, mas é o Malafaia, entendeu? Que é o tipo de pessoa que não tem escrúpulo nenhum, entendeu? Já nasceu totalmente destituído de escrúpulo e sugere que as pessoas devem sair, enquanto todas as recomendações no mundo todo fiquem em casa. Então um sujeito desse, ele tem que ter muito presunçoso para achar que ele está certo e a humanidade errada. Mas ele já voltou. Quer citar o Papa? Não tem... ele já voltou atrás, mas demorou. E agora tá puto porque tá sendo criticado, entendeu? Não adianta ficar com raiva. Não adianta ficar com raiva, entendeu? Porque você foi babaca até aos 45 do segundo tempo. É isso que a gente tem que ter consciência, sabe? Não deixar que as pessoas nos enrolem, tomar consciência das coisas através dos canais de comunicação oficiais. Por exemplo, uma página do Ministério da Saúde. Eu tenho que tirar o chapéu para o trabalho do ministro Mandetta, porque realmente ele está gerenciando da melhor maneira possível, e isto a despeito de muitas vezes células internas do governo federal atuarem contra ele, mas é complicado, é difícil um cara na posição dele ter que tomar atitudes corretas nesse momento, enquanto o Brasil inteiro tem os olhos virados para lá, enquanto nós aqui em Rondônia olhamos para o Fernando Máximo. Apesar das críticas, eu acho que é importante a gente deixar claro, viu, Leandro, que o secretário Fernando Máximo tem a nossa confiança também, entendeu? E as críticas, na realidade, elas existem para que as autoridades mudem as suas posturas, ou que pelo menos avaliem se aquilo é correto ou não. Exatamente. Né? Então, isso é interessante a gente falar para a população, ou para quem eventualmente venha nos ouvir, inclusive daqui a alguns anos, né, para dizer se a gente estava certo nesse momento de crise ou se estávamos errados, ou se o negócio era mesmo invadir o mercado e levar toda a carne, se o negócio era mesmo comprar todo o álcool em gel do mundo, entendeu?
mas eu acho que a gente está conversando aqui com prudência, né? E é aquilo que tem sido reiterado por todas as autoridades, e criticando aquilo que tem que ser criticado, mas esperando que as pessoas consigam compreender que falar nesse tom agora é necessário, para que lá na frente a gente não tenha que ficar remediando, né, no caso que porventura venha a ser instalado. Eu espero que não. Estou torcendo para que as pessoas de quem eu gosto, de quem eu tenho respeito, estejam a salvo. Estou torcendo, na verdade, para que todos estejam a salvo dentro de casa, levando em consideração o amor e o carinho que eu tenho pelos meus pais, que são sexagenários, estão no grupo de risco. Minha mãe é fumante, aposentada, tem a saúde debilitada. Eu tenho um irmão autista de 40 anos. Foi difícil explicar para ele também que ele não pode trabalhar do jeito que ele trabalha, que ele entrega panfleto por livre e espontânea vontade. Ele poderia trabalhar com outras coisas, mas ele quer fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então eu tenho que explicar para ele que ele não pode fazer isso, que ele não pode ficar pegando em coisa e entregando para as outras pessoas. Ele entendeu hoje a gravidade da situação. E é isso. É isso aí. E é isso. A gente tem que se municiar de informação. Conversa fiada a gente já mantém o tempo todo em rede social, no dia a dia, falando besteira, distribuindo notícia falsa. Não digo a gente, eu e você, né? Eu estou dizendo o cidadão brasileiro, de maneira geral, o tiozão do WhatsApp, que foi como a gente começou a tirar sarro nos últimos dias. É importante que as pessoas tomem consciência disso, que só repliquem notícias saídas das fontes oficiais. Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde aqui em Rondônia, né? Tem a Secretaria Municipal de Saúde também em relação ao atendimento nas UPAs. Tem muitos médicos aqui de Rondônia fazendo live, explicando, né, questões voltadas ao coronavírus e à infecção do Covid-19. E é isso, cara, é você pegar a sua centelha de participação e tentar conscientizar as pessoas. Nós, por exemplo, não somos médicos, a gente trabalha com jornalismo, você trabalha com um monte de outras coisas. Então a gente tem que pegar nosso parco conhecimento entre cultura útil e inútil e tentar passar para as pessoas o melhor caminho a se escolher no meio dessa crise. Com certeza. Então, amigão, a gente vai encerrar aqui nossa primeira edição do Boletim do Apocalipse, direto de Porto Velho, Rondônia, nesta tarde de domingo chuvoso, e voltamos a qualquer momento com mais informações. Um abraço, Vinícius. Um abraço, fico aqui, o Vinícius Canova, eu sou jornalista, eu conversei com meu amigo Leandro César, meu irmão de batalha.